Quero saudar a amada Igreja do Senhor com a paz. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas, não apenas hoje, mas todos os dias. Como estão, irmãos? Como tem passado? Eu espero que todos estejam bem. Nós temos estudado as cartas de Paulo, as epístolas do apóstolo Paulo. Na verdade, iniciamos o estudo em Atos dos Apóstolos e aí entramos nas cartas do apóstolo Paulo. Já estamos estudando Efésios. Na semana passada, nós conversamos um pouco, vimos um panorama geral acerca de Gálatas, da carta de Paulo a esta igreja. E hoje nós vamos iniciar esse estudo num panorama geral acerca da carta de Paulo aos Efésios, que, ao contrário das cartas anteriores, não é uma carta de correção para uma igreja que está com problemas, Paulo aí trata de outros assuntos que nós vamos ver. Mas para iniciar o estudo de hoje, eu gostaria de ler em Salmos 115, o verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Salmo 115, o verso 1 vai dizer assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia e bondade está sobre nós. O verso 11 do mesmo salmo vai dizer: Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. Nós estamos amparados pelo Senhor, e somos gratos a Ele pela sua infinita misericórdia pelas nossas vidas. Por isso estamos alegres. Nós queremos lembrar os irmãos o propósito de estarmos aqui. Nós estamos fazendo essas lives para nos aproximarmos dos irmãos nesse momento de isolamento social, quando não podemos fazer os nossos encontros na congregação, Mas somos agradecidos a Deus por essa rica oportunidade. Amém? Nós estamos aguardando ainda que alguns irmãos entrem. Já estou vendo ali a obreira Gleide, a nossa irmã Neide. Deus abençoe ricamente as irmãs, que nós possamos estar. Já vai abrindo a sua Bíblia aí em Efésios, tá certo? Para a gente estar conhecendo um pouquinho dessa carta. Não dá para a gente falar muito, alongar demais o estudo, porque a gente precisaria de mais tempo para estar esmiuçando essa carta que traz assim verdades preciosas para nós, mas estamos confiantes de que o Senhor está trazendo à nossa memória, aquilo que nos dá esperança, trazendo correção para nós e nos dando a oportunidade de refletirmos como devemos nos achegar a Ele. Amém? Então, a epístola de Paulo aos Efésios, ela vem nos inspirar a abandonar as coisas deste mundo. É uma carta muito atual, vamos dizer assim, como todas as cartas são. Ela vem nos convocar a deixar as coisas deste mundo e a nos aprofundarmos nas questões espirituais, a nos desenvolvermos espiritualmente.
e nos convoca a participarmos plenamente da união fraternal com Cristo, né? É uma carta que, quando vai se fazer comparação entre outras cartas, é uma carta que é muito similar à carta de Paulo aos Colossenses, né? Pela sua estrutura, pela forma como ele conversa com os irmãos, né? Trazendo a principal diferença que na carta aos Colossenses, Paulo ele exalta a primazia de Cristo, né? E na carta aos Efésios, além de trazer a questão da primazia de Cristo, ele vai destacar o papel da igreja no plano de Deus. Afinal de contas, nós não estamos aqui por acaso. A igreja ela tem uma missão definida, ela tem um papel definido. E nós precisamos estar atentos a isso, precisamos saber qual é o nosso lugar, precisamos saber aquilo que Deus espera de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Olha, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta curta, né? Não é a mais curta, mas essa carta tem 6 capítulos, né? E pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, né, vai falar do plano de Deus em unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. E a gente vai confirmar isso lendo Efésios capítulo 1, o verso 10. Vamos lá. Efésios capítulo 1, verso 10 diz assim: esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. O verso anterior vai dizer: fez o que havia resolvido e nos revelou seu plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Mais à frente a gente vai conhecer qual é esse plano secreto, né? É o elemento mais importante do plano secreto do Senhor, está no capítulo 3, o verso 4. Diz assim: Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Ele vai transcorrer aqui, falar do trabalho com os não-judeus. Este plano secreto de Cristo é a inclusão dos não-judeus junto com os judeus no corpo de Cristo, participando das bênçãos celestiais. Né? O povo de Israel acreditava, os judeus acreditavam que a salvação era apenas para eles, né? Que Cristo viria apenas para eles. Quando a gente vai fazendo a leitura de Atos dos Apóstolos, a gente vai vendo lá que Pedro, ele conseguia evangelizar bem os judeus, né? Ele conseguia interagir bem com os judeus, e Paulo não foi bem aceito pelos judeus, né? Pela vida que ele teve anterior ao seu conhecimento a Cristo, e acabou se voltando para os não-judeus, né? E achou graça diante dos não-judeus e dedicou a sua vida à evangelização dos não-judeus. Por isso hoje podemos estar aqui, né, celebrando a vida em Cristo e compartilhando dessa bênção espiritual que o Senhor reservou para os judeus e para os não-judeus. Né, o livro de Efésios, nos capítulos de 4 a 6, aí vai trazer para a gente um panorama da nova vida que os seguidores de Cristo precisam ter, essa vida transformada que tem aquele que está unido em Cristo Jesus. Vai falar como essa vida se manifesta no relacionamento que nós precisamos ter uns com os outros. Então, apesar de ser uma carta consideravelmente curta, né, com relação às anteriores que já estudamos, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que vai trazer aí pra gente muitas verdades que precisamos colocar em prática, né? Então, a autoria da carta, essa carta de Efésios, no início a gente já vê Paulo se apresentando,
tá? Então não há nenhuma dúvida com relação à autoria desta carta, mas ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus. Nós não temos na carta relatado o local onde essa carta foi escrita, mas é certo de que Paulo ele estava preso nesse momento, tá? Paulo ele passou cerca de uns 3 anos na terceira viagem missionária ali junto com os irmãos em Éfeso, e pôde doutrinar e ensinar a essa igreja, né, acerca das coisas de Cristo. Então nós precisamos estar sempre atentos àqueles que têm nos ensinado acerca da palavra do Senhor e do próprio Espírito Santo, porque a Bíblia vai nos dizer que se nós temos o Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas, tá certo? Mas vamos lá. Qual é a mensagem que Efésios nos traz? Nós podemos destacar 3 pontos principais antes de estar passando por todo o livro, como eu tenho feito. Eu quero aqui falar um pouquinho sobre essa mensagem que pode ser resumida em 3 pontos, né? A igreja como plano de Deus, o plano secreto de Deus, né, que está revelado no capítulo 2, os versos 17 e 18, e o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente em Jesus? Tá certo? Vamos lá. A igreja como plano de Deus. A igreja, ela é revelada como aquela que completa o próprio Cristo. A igreja completa Cristo, né? E o qual completa todas as coisas. A igreja ela tem um papel muito importante no plano de Deus e precisa ser valorizada. Nós precisamos compreender qual é o nosso papel na sociedade. Eu quero ler com você Efésios capítulo 1, a partir do verso 17, né, que vai falar um pouquinho sobre isso. Essa igreja que está no plano de Deus, essa igreja que completa Cristo, né, e Cristo completa todas as coisas, e é tão importante quanto é saber que a igreja é responsável por revelar Jesus à humanidade. E essa igreja não é o templo físico. Essa igreja sou eu e é você. Então nós temos a responsabilidade de fazer Cristo conhecido à humanidade. Nós temos essa incumbência de de revelar esse plano secreto de Deus para a humanidade. Então, nós temos uma grande responsabilidade, principalmente nesses dias tão difíceis, né, que temos passado. Precisamos nos lembrar daqueles que ainda não conhecem o Senhor, daqueles que estão vivendo uma vida de desespero, vivendo uma vida sem rumo, tantos pensando em tirar as próprias vidas porque não estão conseguindo enxergar a esperança. E nós que já temos a esperança em Cristo Jesus precisamos distribuir dessa esperança com palavras de vitória, com palavras de renovo, com palavras que vão lembrar aqueles que estão nessa situação da bondade de Deus, porque a bondade de Deus está ainda sobre nós, né? E a sua misericórdia é a causa de não termos ainda sucumbido diante das dificuldades. Capítulo 1, verso 17 até o 23 vai dizer assim, ó. Paulo ele está fazendo uma oração, né, aos irmãos, e ele diz: e peço a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele.
Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Aleluia. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Aleluia. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Olha só, Paulo, ele vem dizer, né, que o Espírito Santo é o Espírito que nos tornará sábios e que nos fará conhecer ao Senhor. Esse mesmo Deus que abrirá nossa mente para que vejamos a sua luz. Precisamos ter as nossas mentes no Senhor para que não venhamos sucumbir diante dos dias maus. Porque as dificuldades são grandes, mas o nosso Deus é maior. Né? Em Efésios, Paulo revela Jesus como aquele que reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes, aquele que tem o nome que está acima de todo nome, né, sobre o qual todo joelho se dobrará, né, e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Este mesmo Jesus que foi dado à igreja como nosso Senhor. Então nós precisamos desfrutar dele, precisamos aprender a desfrutar do Senhor em todos os momentos da nossa vida. E a igreja, ela é apresentada, né, em Efésios de três formas muito distintas, mas que se complementam. A igreja é apresentada como o corpo de Cristo. A igreja é apresentada como edifício, templo de Deus, do qual Cristo é a pedra fundamental. E a igreja é apresentada como esposa de Cristo. Vamos ver aí esses três tópicos. A igreja como o corpo de Cristo. O verso 23 já revela isso. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então nós estamos ligados a Jesus. Como o nosso corpo não pode resistir sem a cabeça, também nós não podemos resistir se estamos afastados de Cristo. E estar afastado de Cristo nesse momento não quer dizer estar em isolamento social. Existe aí um grande erro dos irmãos em achar que porque não podem, por qualquer situação, né, estar na congregação, eles estão afastados de Cristo, não. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor nos revela na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele não diz isso apenas quando vocês estiverem nas quatro paredes da casa de oração. O Senhor está conosco o tempo inteiro. Nós é que precisamos estar atentos para isso. Nós é que precisamos zelar por nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós que precisamos atentar para o cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, para que, como aprendemos lá em Gálatas, tudo que façamos seja para a glória de Deus. Que a bondade e o amor do Senhor esteja sobre as nossas vidas para sempre. O Senhor, ele nos apresenta também em Efésios, no capítulo 2, no verso 20, 20 e 21, como edifício. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros
para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Nós que somos morada do Santo Espírito de Deus, precisamos compreender que é necessário estar ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Precisamos viver como aqueles que são nascidos do Espírito, como aqueles que estão ligados diretamente com o Pai. Paulo, ele vai chamar a atenção dessa igreja, dos irmãos em Efésios, para que permaneçam unidos por meio de Cristo, né? Ele diz que antes estávamos separados, afastados, mas em Cristo estamos unidos. Cabeça, nós somos corpo, cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo e precisa valorizar este lugar. Porque quando estávamos em trevas, quando estávamos na escuridão, estávamos sozinhos. Mas hoje somos corpo, somos um com Cristo e precisamos lembrar disso. Essa vida em unidade precisa ser uma vida em unidade com Cristo Jesus, uma vida em unidade com os irmãos da igreja, com os irmãos que professam a nossa fé e ordem, a mesma fé e ordem que nós. Precisamos estar atentos, porque somos edifício, templo de Deus, e Cristo é a pedra fundamental. Efésios vai nos apresentar como esposa de Cristo. Vamos lá. O capítulo 5 de Efésios, ela vai nos apresentar como esposa de Cristo, né? No capítulo 5, verso 23, vai dizer: aleluia! Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. E o verso 27 vai dizer: e fez isso para também poder trazer para si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. É assim que precisamos nos apresentar diante do Senhor, é assim que Ele vai requerer que estejamos, né? Quando vier nos buscar, nos chamar. Nós precisamos nos achar em beleza, em pureza, sem mancha, sem ruga, sem defeito. E como é que faz isso? Né? É fácil, a gente vai falando, mas como é que faz isso? Como é que fica sem mancha, sem ruga, sem defeito? Precisamos viver segundo a palavra de Deus, seguindo os ensinamentos do Senhor, né? Nós já recebemos o seu Espírito, que nos ensina todas as coisas, e a palavra de Deus, finalmente, ela vai nos orientar de como devemos agir em qualquer circunstância. Né? A carta de Paulo aos Efésios vai falar aos maridos e às esposas, aos filhos e aos pais, né? Vai falar aos escravos e aos donos, vai falar aos cristãos, vai falar a cada um de nós. Paulo, ele traz uma mensagem para nos chamar para Cristo. Precisamos estar atentos a esse chamado do Senhor para nós nesses dias. Ele tem nos chamado para si mesmo. E nós temos resistido a esse chamado. Não resista ao chamado do Senhor. Entregue-se completamente a Ele. Entregue tudo na sua vida a Ele. E você vai viver, nós viveremos a maravilha das bênçãos espirituais que são anunciadas por Paulo aqui na carta em Efésios. Precisamos estar unidos em Cristo, né, como Ele tem nos convocado. A união com Cristo Jesus. Vamos ver lá. Nós já vimos que a igreja é plano de Deus, né, que a igreja completa Cristo e Cristo completa todas as coisas. Vimos que é por meio da igreja que a humanidade conhece o plano do Senhor, por isso é tão importante que nos comportemos como igreja, né, e que continuemos avançando mesmo diante dos dias maus. Essa igreja, ela é apresentada em Efésios
como corpo de Cristo, como edifício, templo de Deus, cuja pedra fundamental é o Senhor Jesus, e também é apresentada como esposa de Cristo, né? Ali Paulo vai fazer uma analogia entre o marido e a esposa, entre Cristo e a igreja, e precisamos estar atentos a essa palavra, essa rica palavra. Então, na mensagem de Efésios, nós temos a igreja como plano de Deus, mas também temos o plano secreto de Deus. Que plano é esse? Vamos lá, no capítulo 2, no verso 17 e 18, ele vai falar um pouquinho do que é esse plano, né? Capítulo 17. O capítulo 2 vai falar sobre a união por meio de Cristo, né? Paulo começa aí revelando que os não-judeus eram chamados de incircuncisos pelos judeus e que há uma divisão, que há uma separação, né, entre quem é judeu e quem não é judeu, e que isso não nascia em Cristo. Que nós, judeus e não-judeus, precisamos estar unidos, porque Cristo, ele veio para trazer essa união. O plano secreto de Deus era unir todos a partir de Cristo Jesus. Então, o verso 17 vai dizer: assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Aleluia. Nós não somos judeus. Os brasileiros, né? Nós, a Igreja Evangélica Deus é Bom, não conheço ninguém da Igreja Evangélica Deus é Bom que seja judeu. Mas mesmo que fôssemos judeus, não estaríamos afastados da graça do Senhor. Porque Paulo ele vem dizer que os judeus e os não-judeus estão unidos em Cristo. Esta é a revelação, a grande revelação de Cristo, né? O plano secreto de Deus. Iniciar esse projeto de salvação com Israel e estender este plano a todos os outros povos. A união com Cristo, ela nos achega ao Senhor. E o verso 18 ele é muito claro a dizer: é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Pelo poder do Espírito Santo é que podemos nos achegar até a presença. O próximo tópico de mensagem que Efésios vai nos trazer, que é falar do Espírito Santo, né? Aqui ele já apresenta o Espírito Santo no capítulo 2, no verso 18, como aquele que vai, pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, nos levar à presença do Pai, esse Espírito que é o próprio Espírito de Jesus Cristo. O capítulo 1, o verso 13, vai dizer: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. E o 14. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Aleluia. O Espírito Santo é a marca da propriedade de Deus. Aqueles que são nascidos do Espírito trazem consigo a marca de propriedade de Deus. Eu sou de Deus, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, já recebeu essa marca de propriedade de Deus. E aquele que porventura vier nos assistir e ainda não entregou a sua vida, faça essa entrega e seja também marcado com o selo do Senhor, com o selo do Espírito Santo, que vai garantir para nós aí a vida eterna. O Espírito Santo,
No capítulo 4, no verso 30, Paulo ele vai confirmar. Por 3 vezes, Paulo vai trazer essa mensagem nesta carta aos Efésios. No capítulo 4, no verso 30, ele diz algo que é assim: não façam com que o Espírito Santo, o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Nós que temos a marca de Cristo precisamos viver satisfeitos, felizes com o Senhor, né? Aguardando a sua volta, aguardando o seu chamado para irmos desfrutar das moradas celestiais. Paulo, ele na sua carta, ele vai trazer essa mensagem para nós e que muitas vezes fica esquecida. Nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Temos a marca de Cristo e somos propriedade de Deus, né? Eu sou de Deus, eu tenho dono, você tem dono, e tudo na nossa vida só acontece pela sua vontade, né? Seja a sua vontade perfeita, seja a sua vontade permissiva. Não cai uma folha sequer das árvores, não cai um fio dos nossos cabelos, sem que seja a vontade do Todo-Poderoso. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar acolhendo este chamado do Senhor para nós nestes dias. A carta de Efésios é uma carta de chamamento à igreja para a sua posição. Perceba que desde Atos dos Apóstolos a gente vem estudando, né, nessas quartas-feiras. Já foram algumas quartas-feiras que estamos aqui estudando e nós vamos percebendo o trabalhar do Senhor a convocar a igreja a permanecer na posição que Ele espera. Que posição é essa? Essa posição que Ele fala aqui, ó, no capítulo 5, Ele espera essa igreja com toda a sua beleza, pura, perfeita, sem mancha, sem ruga ou sem qualquer defeito. E para que estejamos assim, precisamos colocar em prática aquilo que temos aprendido da palavra do Senhor, né? Efésios traz nos seus 3 primeiros capítulos, né, a revelação do plano de Deus em unir judeus e não judeus, todos unidos em Cristo. E a partir do capítulo 4, ele vai começar a falar sobre a igreja de Deus como o corpo de Cristo e vai nos revelar como nós devemos agir. Eu quero visitar com você o capítulo 4, né, para a gente estar revisitando esses trechos e trazendo para a nossa vida diária aquilo que o Senhor espera de nós. No capítulo 4, a partir do verso 17, vai falar sobre a antiga vida e a nova vida. Paulo ele vai fazer a diferença, vai trazer a diferença da vida que é dominada pelo pecado e da vida daquele que é transformado pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito através de Cristo Jesus. Paulo ele vai chamar a nossa atenção de que devemos deixar as coisas, abandonar as coisas que nos afastam do Senhor, abandonar as velhas práticas, abandonar aquilo que nos traz pesar, que nos faz voltar às práticas antigas, e precisamos lembrar da vida que precisamos ter em Jesus, para a velha natureza, e alimentar e ser dominado por essa nova natureza que nasce em Cristo Jesus. O verso 17 diz assim: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Paulo está falando aqui com relação aos pagãos, porque nessa cidade existia um grande templo à deusa Diana, né, que era considerada assim, uma das grandes maravilhas do mundo, em que as pessoas faziam toda sorte de
imoralidades. Então Paulo está chamando a atenção para eles de que eles não queiram viver, não voltem a viver como viviam, ou como viviam os pagãos da época, mas que se deixassem ser transformados pelo poder do Espírito Santo. O verso 20 vai dizer: mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, com a própria natureza de Deus, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, nos versos 23 e 24, ele chama a nossa atenção que o nosso coração e a nossa mente precisam estar completamente renovados. E este renovo se dá por meio de sacrifício. Nós precisamos aprender a abrir mão daquilo que, eu sempre fiz isso, que bobagem. Mas se lhe constrange, você que já tem o Espírito Santo de Deus, não é bobagem. Aquilo que me constrange como filha de Deus está entristecendo o Espírito Santo de Deus e precisa ser deixado. Nós não podemos viver, agir como se a vida que a Bíblia nos apresenta fosse um conto de fadas, fábulas, lendas, histórias para se ouvir. Precisamos compreender que essa palavra é viva e eficaz, que é verdade e que ela traz a transformação de que precisamos, né? Cada um que já experimentou do Senhor tem aí testemunhos a contar e sabe daquilo. Todo aquele que se permitiu ter a mente transformada pelo Senhor, todo aquele que recebeu a libertação pela palavra de Deus, né? É pela palavra que somos purificados, somos limpos, né? Pela busca da presença do Espírito Santo que nos purifica, que nos ajuda, que nos aconselha, que nos direciona. Só assim nós vivemos uma vida completamente renovada em Cristo Jesus. Paulo, ele convoca esta igreja a vestir-se com a nova natureza criada por Deus. Essa nova natureza que Paulo revela ser uma natureza parecida com a própria natureza de Deus. É o que nós temos dito. O filho, ele se importa em se parecer com o seu pai. Ele quer ter as características que seu pai tem. Ele quer ser lembrado como filho do seu pai. Assim também nós, que nascemos em Deus espiritualmente, precisamos ter as características do nosso pai, precisamos nos parecer com o nosso pai, precisamos ser lembrados como filhos desse pai que dizemos que temos. E fazer isso se dá quando nós deixamos as práticas que tínhamos antes. Nós vimos em Gálatas, né, no capítulo 5, lá as obras da carne e as obras do Espírito. Né? Gálatas capítulo 5, eu quero lembrar para vocês, a partir do verso 19, né? O verso 16 vai falar da luta entre a carne e o Espírito, e a partir do verso 19 vai dizer, olha, as coisas da natureza que a natureza humana produz, essa natureza que Paulo está dizendo, deixa ela para trás, essa velha natureza, ela produz a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Então nós que queremos receber o reino de Deus, precisamos deixar completamente essas coisas. Essas coisas fazem parte da velha natureza. E essa nova natureza, com esse coração e essa mente ligados no Senhor Jesus,
O que é que produz? Aí o verso 22 vai dizer: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, lembrando lá a passagem de Gálatas, para trazer para nós aqui em Efésios essa reflexão, né? Toda a palavra de Deus, ela vai nos levar diretamente para o Senhor. Então nós precisamos buscar orientação de como viver. Ah, mas eu me aborreço muito facilmente. Ah, eu me deixo levar pelas situações de violência muito facilmente. Ah, nós já vimos lá em Gálatas que isso é obra da carne, é a minha carne que me leva a ter atitudes assim. Como é que eu vou vencer isso? Eu preciso mortificar a minha carne, eu preciso anular os pensamentos, os sentimentos e as ações que me levam a ter a alimentar essa minha carne, e preciso passar a alimentar o meu espírito, preciso alimentar o meu espírito da palavra de Deus, né? Esse pão quentinho que o Senhor tem para nós todo dia. A palavra do Senhor, ela vai trazer alimento para o nosso espírito e nos manter fortes diante desses dias maus, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer frustração, né? E nós precisamos estar com essa palavra muito viva em nós. Por isso estamos aqui nessa noite, né? Não simplesmente para ocupar o tempo de vocês na quarta-feira, mas para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para dizer para a igreja que nós continuamos unidos em Cristo Jesus e que precisamos viver essa vida que o Senhor espera que vivamos. Né? Nós já aprendemos com o Senhor que não basta ser crente dentro de quatro paredes. Precisamos agir como aqueles que são nascidos de Deus, como verdadeiros discípulos de Cristo, que temos aprendido com Ele. E se nos falta sabedoria, precisamos buscar em Deus, porque a palavra do Senhor também diz que aquele que não tem sabedoria, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de boa vontade. Então vamos pedir sabedoria ao Senhor para viver a sua palavra real, genuína, verdadeira, não sem dificuldades. Certamente a nossa carne continuará militando contra o nosso espírito, mas o sacrifício é necessário, porque o grande sacrifício já foi feito por Jesus na cruz do Calvário, quando Ele pagou o preço de sangue por cada um de nós. Precisamos, sim, mortificar os nossos desejos carnais para crescermos espiritualmente na direção do nosso Salvador. E eu quero continuar o verso 25 do capítulo 4. O verso 25 vai dizer como viver essa nova vida, né? Continua aí essa conversa de como fazer e que vai se estender até o capítulo 5. O verso 25 vai dizer, não mente mais. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Olha aí, né? Mais um ensinamento que Paulo traz nessa carta, que precisamos deixar a mentira. E o aborrecimento não pode ser motivo para oportunidade para o diabo nos tentar. Se nos aborrecemos, se nos chateamos, se não concordamos com algo, precisamos buscar sabedoria em Deus para resolver esta situação, né? Nos chateamos, nos aborrecemos, sim, mas ele diz, não fiquem um dia inteiro com raiva. Então, outras traduções vai dizer irados, né? Não fiquem, não dê lugar à ira, não fica o tempo todo irado. Se irou, tá, mas não peca. Então, nós precisamos lembrar disso, né? Porque o Senhor Jesus, Ele espera isso de nós. O verso 28 vai dizer, quem roubava, não roube mais.
porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e procure ajudar os pobres, né? Já ouvi algumas pessoas dizer que o trabalho é do diabo, né? Mas essas pessoas certamente não conhecem a palavra do Senhor, que vai falar lá em Gênesis, no capítulo 2, que Deus colocou Adão no jardim para cultivar e guardar, né? Isso para mim é trabalho. Então quem criou o trabalho foi Deus. Quem criou o trabalho foi Deus para o homem viver com dignidade. Nós precisamos, né, compreender a palavra de Deus e parar de ficar repetindo aí o que a gente ouve, porque muitas vezes estamos repetindo aquilo que não é próprio de servos do Senhor, de filhos do Deus Altíssimo, porque não é a palavra de Deus, né? Estamos aí dando crédito que o diabo não tem, né? Então vamos ter o cuidado de não estar replicando aquilo que ouvimos, né? O verso 28 vai dizer, além de trabalhar, que devemos ajudar os pobres, né? Nesse momento de grande dificuldade que o mundo tem passado, nós precisamos lembrar dos nossos vizinhos, daqueles que estão mais próximos, né? Dos nossos parentes. Não vamos deixar de assistir aqueles que estão ao nosso redor, né? Não apenas em oração, né? Mas com ação, com alimento, com aquilo que for necessário para o irmão, né? Precisamos estar atentos às demandas, às necessidades dos nossos irmãos. O verso 29 vai dizer, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, né? Vamos acabar aí com essa história de estar disseminando a maldade. Nós não fomos chamados para isso. Precisamos dizer palavras boas de incentivo, né? A gente não vai fazer de conta que não está vendo erro, de que não está acontecendo nada, não. Nós precisamos agir sim. A Bíblia nos diz que o Senhor corrige aqueles que ama, mas por causa do amor de Deus que precisa estar em nós, precisamos aprender a lidar com aqueles que estão passando por dificuldades, estão em aprendizado, né? Paulo também nos ensinou nas cartas que nós já lemos anteriormente, né? Que aquele que está se sentindo mais forte, que cuide do mais fraco, né? Que temos palavra de amor para com os irmãos, para que eles possam crescer. Ele está aqui dizendo de novo, digam palavras que possam ajudar os outros a crescer na fé. Nesses dias precisamos anunciar as promessas do Senhor, né? Anunciar a necessidade da fé. Nós precisamos lembrar que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Nós aguardamos no Senhor a nossa vitória, nós aguardamos no Senhor a resposta acerca de todas as coisas, e essas coisas não podem ser provadas, essas coisas nem necessitam de provação, né? De que sejam provadas. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, que é o Todo-Poderoso, que está sobre nós. Já vimos lá, né, que nós temos a marca de propriedade de Deus. Efésios 4:30, Efésios 1:13, né? Vai nos dizer isso. Nós temos a marca de propriedade de Deus. Então, Ele, que é o nosso dono, tem cuidado de nós. O verso 30, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Nós já lemos esse verso. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vós, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Paulo, ele traz aí a mensagem da necessidade do perdão, né? Esses dias em que vivemos assim, muito junto em casa, tantas pessoas, eu ouvi um relato de uma entrevista ontem
em que a mulher dizia, né, a pessoa dizia assim, eu já tinha esquecido como era viver com os meus filhos. Tanto tempo a gente longe, um correndo aqui e ali, né, a gente se encontrando esporadicamente, agora precisamos passar tanto tempo juntos, né? Essa convivência em família, ela precisa ser harmoniosa. Precisamos lembrar que o esposo também precisa ser cidadão do céu. Se ele ainda não é, se ainda não se entregou a Cristo, precisamos trabalhar para que ele seja. Que os filhos também têm promessa de salvação e que precisam ser amados, que são filhos de Deus também, né? Precisam ser respeitados como nossos irmãos. Efésios, ele vai nos dizer isso lá na frente, né? E o capítulo 5 vai dizer que precisamos ser imitadores de Deus. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício de Jesus foi por mim e por você. E precisamos estar atentos, vivendo essa vida dominada de amor. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Né? Nesse trecho é muito interessante o cuidado que precisamos ter em não ouvir conversas indecentes, não entrar em conversas indecentes, porque todo o nosso corpo é do Senhor, tudo na nossa vida é para a glória de Deus, e o nosso ouvido precisa ser santo, o nosso olho precisa ser santo, as nossas mãos precisam ser santificadas, né? Continuem lendo o capítulo 5 e vocês vão ver mais orientações dele com relação ao cuidado, a não vivermos debaixo da imoralidade. O verso 6, né, vai falar sobre conversas tolas, que precisamos viver na luz, porque nós estávamos em trevas, o nosso espírito estava morto, foi vivificado através do Espírito Santo de Deus, quando aceitamos o Senhor como Senhor das nossas, a Jesus como Senhor das nossas vidas, e precisamos manter as nossas vidas na luz. Nós não podemos mais aceitar viver na escuridão do pecado e da morte, porque nós fomos trazidos à luz e precisamos viver essa união em Cristo que está na luz. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. O Senhor, Ele está atento. De Deus não se zomba, de Deus não se pode escarnecer. E nós não podemos nos deixar envolver com conversas que nos afastam do Senhor. Não podemos participar dessas coisas que são próprias daqueles que não são nascidos em Cristo. Não vamos mais viver como ignorantes, como diz o verso 15, mas precisamos viver como sábios. O Senhor, Ele tem nos convocado para si mesmo, nos chamado para si mesmo. E estas são orientações, chamamento para a santificação. Observe que esta carta, ela vai trazer orientações práticas para termos uma vida santificada no Senhor. Nas cartas anteriores falamos de questões emocionais, de questões espirituais, trazia também, né, questões práticas, mas nessa carta, de maneira especial, Paulo ele vai dizer como devemos agir. E muitas vezes dizemos assim, eu não sei o que fazer. Vai buscar na palavra de Deus que ele diz, né? O capítulo 5, né, ele vai falar sobre a conduta, como deve viver esposas e maridos, o cuidado que um deve ter com o outro, o respeito que um precisa ter com o outro. E antes de começar a falar sobre o casamento, ele diz, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. É o que eu dizia antes, né? O meu esposo, ele é de Deus, é meu irmão em Cristo. E precisa ser respeitado, né? A gente precisa aprender aí como gerir as questões
espirituais na nossa casa, para que vivamos segundo a vontade de Deus. O capítulo 6 vai falar de pais e filhos, né? A partir do verso 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isto é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra, né? É uma orientação, é um mandamento com promessa, né? Então aquele que quer viver muito na terra precisa respeitar o seu pai e a sua mãe. O verso 4 vai chamar a atenção dos pais. Olha, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. E logo quando eu conheci essa palavra, eu ficava imaginando o que seria irritar, né? Não faça com que fiquem irritados. Os pais precisam conhecer os seus filhos e saber como chegar até eles, né? Vocês sabem, eu tenho aqui José, Marcos e Gabriela, e muitas vezes é muito difícil lidar com algumas situações, né? E o Senhor sempre me traz essa palavra, que eu preciso ter cuidado em não deixá-los irritados. Então eu preciso buscar sabedoria do Senhor. Eu peço sabedoria ao Senhor, estratégia para alcançá-los, para que eles sejam criados na disciplina e no ensinamento do Senhor. Chegou ao ponto de José Marcos me dizer assim: ah, minha mãe, tudo a senhora procura um versículo na Bíblia para me dizer, tudo a senhora quer me dizer com um versículo da Bíblia. Eu digo: meu filho, é essa palavra aqui da vida. Se essa palavra não lhe transformar, eu também não vou conseguir lhe transformar, para que você se pareça com o Pai, né? Então, é um exercício diário que precisamos fazer. É um exercício de conhecer a palavra de Deus, para saber ensiná-la aos nossos filhos, aplicando no nosso dia a dia. Porque não é por muito falar. Não é só o falatório. Não adianta eu ficar falando, porque isso traz irritação aos filhos. Eu preciso viver segundo a palavra de Deus, para que eles tenham exemplo, né? O capítulo 5 diz o quê? Imitadores de Deus. Então nós precisamos imitar a Deus, e os nossos filhos certamente estarão nos imitando e se achegando ao Senhor, e chegará o tempo que estarão também imitando a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tá todo mundo muito quietinho hoje, mas tudo bem, vamos lá. O verso 5 diz assim: fala sobre os escravos e como devemos ter cuidado um com o outro, né? Hoje não vivemos mais a situação de escravidão, mas aquele que é empresário, aquele que emprega alguém, precisa ter o cuidado de lembrar que este empregado também é seu irmão em Cristo. Precisamos ter esse cuidado. Precisamos estar atentos com os outros, com qualquer pessoa, né? Eu tenho dito aqui, aquele que não é ainda filho de Deus, aquele que não está ainda no aprisco hoje, daqui a pouco pode estar. Então eu preciso lidar com todas as pessoas com cuidado, com respeito e com amor, porque Jesus, ele andou nesta terra desta maneira. E se somos discípulos de Cristo, não devemos fazer acepção nem separação com nenhuma pessoa. Precisamos atentar para isso. E o verso 10 do capítulo 6, provavelmente seja, a partir desse trecho, seja o trecho mais conhecido, né, da carta de Paulo aos Efésios, que vai falar sobre as armaduras espirituais, né? Então Paulo começa falando sobre a necessidade de compreendermos que judeu e não judeu está ligado em Cristo Jesus, está ligado a partir de Cristo, que todos, judeus e não judeus, estando ligados através de Cristo Jesus, vão desfrutar das bênçãos celestiais. A partir daí ele começa a trazer o papel da igreja, né, para este mundo, o papel da igreja neste lugar em que estamos, nesta terra, né? Quem é a igreja de Cristo?
É essa que precisa ser apresentada como corpo de Cristo, é essa que precisa ser apresentada como edifício, o templo de Deus, cuja pedra fundamental é Jesus, e é aquela que é chamada esposa de Cristo. É esta igreja, né, que vai revelar o plano secreto de Deus, que é essa união entre judeus e não judeus, onde todo aquele que confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida tem acesso ao Pai, né, tem direito à vida eterna, né, e traz a revelação, né, da marca que trazemos, a marca do Espírito Santo, o selo do próprio Deus, a marca de propriedade exclusiva de Deus, que traz aquele que é filho do Altíssimo, né? E a partir daí vem nos ensinando a viver uns com os outros. Vai falar do nosso relacionamento uns com os outros, até chegar ao relacionamento que precisa ser espiritual. Ele começa a falar sobre as questões físicas, né? Sobre o lidar com o irmão, o lidar com o esposo e a esposa, o lidar com os filhos, né? O viver em família. E a partir daí ele diz, olha, eu preciso chamar a atenção de vocês, né? Porque embora estejamos unidos com Cristo, né? As forças espirituais do mal controlam o universo e precisamos estar preparados para lutar com elas. Aí ele vai usar uma linguagem militar para estar trazendo essa representação. Então, o versículo 10 vai dizer: tornem-se, inclusive ele diz, para terminar, para concluir, já disse tudo a vocês, mas não posso deixar de dizer. Então, concluo dizendo assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Aí, irmão, diz, eu estou fraco. Eu estou tão fraco. Quando eu estou fraco, o que eu preciso fazer? Buscar estar unido com o Senhor. Olha o que ele diz. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Não lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Até, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Certa vez eu ouvi um crente dizer que o diabo não existia. E nós precisamos estar muito atentos, amados. Voltamos. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual não é fictício. E nós precisamos estar atentos ao que acontece à nossa volta, né? Paulo, ele vai dizer, precisamos armadilhas do diabo. Para isso, precisamos nos vestir com a armadura que Deus dá. Só quando eu estou próxima do Senhor é que eu vou receber essa armadura. Que armadura é essa? Né? Ele vai dizer que nós não precisamos lutar, nós não estamos lutando contra seres humanos. E é muito importante isso. Não tem que ficar de cara feia com ninguém, criando problema com ninguém. Nem tomando pavor daquela pessoa que perseguiu. Se nós pararmos para analisar, essa perseguição, ela acontece pela causa de Cristo, né? Pela causa do reino. E nós precisamos estar muito atentos. O verso 13 diz: por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. O verso 14. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Lembra que Paulo lá disse? Deixa a mentira. Então, usa a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Nós já falamos sobre isso também. Paulo traz aí um resumo da sua carta. Ele diz, olha, o plano secreto de Deus é revelado através da igreja, que podemos todos
chegar ao Pai quando estamos unidos através de Cristo. Este é o plano secreto de Deus. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Lembra que eu falei? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. A fé é ir além daquilo que é palpável. É sair do concreto, que existem movimentos espirituais que precisam ser feitos, decisões que precisam ser tomadas, que vão mover o mundo espiritual, como a decisão que você tomou quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nós precisamos estar atentos a essa armadura. E a fé precisa ser escudo para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. É a fé em Cristo Jesus que vai evitar que eu seja acertada. É a fé em Cristo Jesus que vai impedir que eu fique com a minha mente turbada. Porque esta fé é escudo. E o escudo não deixa a lança passar, a seta passar. É a fé. Não pode haver em nós dúvida. Não podemos cochear entre dois senhores, entre duas vontades. Não podemos estar como a onda do mar que vai e vem. Precisamos permanecer firmes. Como é que eu permaneço firme, pastora? Lá o verso 10 vai dizer: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então precisamos estar com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, para que vivamos com a nossa mente guardada. A nossa mente precisa estar guardada no Senhor. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. A espada é para lutar, a espada é para guerrear. Lembra lá da passagem de Jesus? Jesus foi tentado no deserto, não foi? E aí o diabo chegava e dizia uma palavra da Bíblia para Jesus. E ele respondia com a palavra da Bíblia, com as Escrituras. Espada para a guerra. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual e nos alimentar espiritualmente. A igreja que não se alimenta da palavra, ela fica fraca. Não sabe como agir, não sabe o que fazer, fica sem rumo. É importante, igreja, que nos alimentemos da palavra de Deus, que vai nos instrumentalizar para vencer diante das dificuldades. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem, e aí ele começa a dizer que ore também por mim. Nós precisamos lembrar que tudo o que fazemos, precisamos fazer ligadinhos com o Senhor através da oração. Então, vai ler a palavra, ora primeiro, Senhor, se revela a mim, né? Me alimenta, traz aquilo que eu necessito. Vai falar com que eu abrir da minha boca, a palavra seja a palavra de vida, para que o irmão possa crescer, que juntos possamos crescer e aguardar a sua volta. Precisamos estar em oração nesses dias, né? Encerramos às 18 horas de hoje o relógio de oração, onde estivemos orando pelas nossas vidas, pelas nações, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão passando em situação de necessidade, né? Paulo ele vai dizer: não podemos desanimar, precisamos estar orando pelo povo de Deus, sempre guiados pelo Espírito de Deus, para sabermos como devemos orar. E eu quero encerrar, né, com o trecho em que Paulo vai dizer, né, que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo, dê a todos os irmãos paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim. Nós
precisamos continuar nos voltando para o Senhor, porque Ele está nos chamando, Ele está chamando a nossa atenção. Ele pede, né? Se limpa, se purifica, se santifica, se separa, né? Essa separação, esse isolamento social é uma reflexão que precisamos fazer. Observem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É tempo de refletirmos as nossas ações, né, os nossos pensamentos, porque eles também pertencem ao Senhor, né? Precisamos nos apresentar aí diante do Senhor de maneira santificada. Esse processo de santificação que inicia quando aceitamos o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele se dará até que o Senhor nos chame. Então eu quero agradecer aos irmãos, né, que acompanharam esse estudo de hoje, né? Quero deixar um abraço para a Azaf, que faz aniversário hoje. Beijo, Azaf. Que Deus em Cristo o abençoe, que realize os seus sonhos e que te levante como profeta na terra, em nome de Jesus. Quero pedir que continuem orando, né, pelos irmãos da igreja perseguida, né, que não estão vivendo situação fácil também nesses dias. Se o mundo inteiro não está, imagine eles, né? Quero pedir oração pela minha família, tá? Quero pedir oração por Gabriela. Ela não passou bem hoje, mas graças a Deus o Senhor já restaurou. Esse momento que estamos sem poder sair de casa tem sido difícil para ela, mas eu quero aqui pedir que os irmãos continuem orando. Vamos continuar orando uns pelos outros para que o amor de Deus e a sua misericórdia se cumpra nas nossas vidas. Amém? Eu quero orar com vocês antes de encerrarmos. Soberano Deus, amado Pai, a Ti a glória para sempre. Obrigada, Paizinho, por este momento em que podemos refletir um pouco mais sobre a Tua palavra, em que fomos alimentados pelo Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem provido para nós todas as coisas. E a provisão do alimento espiritual, nós sabemos o quanto é importante. Pai, eu quero te pedir que nos dê fome e sede da Tua palavra. Que assim, meu Pai, como nos lembramos de tomar café, de almoçar, de jantar, e muitos até de fazer outras refeições, que possamos nos lembrar de nos alimentarmos desta palavra, que é viva, que é eficaz, que traz transformação. Ó Espírito Santo de Deus, queremos clamar também nesta noite, nos ensina aquilo que precisamos aprender para nos parecermos mais com o Pai. Nós queremos desfrutar da presença, da amizade, do Seu doce Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas. Que a cada dia possamos acordar regozijados no Senhor, certos de que o dia que o Senhor preparou para nós é um dia de novidade. Eu quero te apresentar, Senhor, Pai, as autoridades brasileiras, te apresentar, meu Senhor, aqueles que trabalham, meu Pai, em serviços essenciais. Quero te apresentar, Senhor, aqueles, Pai, que estão neste momento passando por situação difícil, seja enfermidade, seja escassez, seja fome, seja, meu Deus, o conflito. Meu Pai, em nome de Jesus, alcança-os nessa noite. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai ao encontro dessas pessoas nesta noite. Eles dê o refrigério de que necessitam, o socorro, o refúgio, o consolo, porque nós cremos que o Senhor tem feito isso por nós. Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor pela vida da Bispa Emília, pela vida, meu Pai, dos líderes da nossa congregação. Continua, Senhor, nos ensinando e nos orientando todas as coisas. Nós te agradecemos, Paizinho, pelo teu infinito amor e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Deixa um abraço para os irmãos, que Deus em Cristo os abençoe. Bruna, minha flor, tô vendo você, viu? Deus te abençoe.
Amém? Nos encontramos na quarta-feira, se essa for a vontade do Senhor. Deus abençoe.